Nações cananeias. Na Bíblia, as nações cananeias ocupam um lugar central nas narrativas do Antigo Testamento. Estas nações eram habitantes da região conhecida como Canaã, uma área localizada no que hoje corresponde ao moderno Israel, Palestina, Líbano e parte da Síria e Jordânia. Os amorreus eram uma das maiores tribos cananeias, mencionados frequentemente no Antigo Testamento. Eles eram conhecidos por sua força militar e presença em várias partes de Canaã. Seu nome está associado a conflitos com os israelitas em sua jornada para a Terra Prometida. Os heteus também eram uma nação significativa de Canaã. Originários de uma região na moderna Turquia, eles eram conhecidos por sua cultura avançada e influência sobre outras civilizações. Eles tiveram interações tanto hostis quanto amigáveis com os israelitas, inclusive com alianças por meio de casamentos. Cananeus. O termo cananeus geralmente se refere a todas as nações habitando Canaã, mas também era usado para descrever uma tribo específica. Os cananeus estavam espalhados por toda a região e eram conhecidos por suas práticas religiosas, que frequentemente entravam em conflito com as crenças israelitas. Perizitas. Os perizitas eram uma das tribos menos conhecidas entre as nações canaanias. Embora não haja muitos detalhes sobre eles, sua presença é confirmada em diversas passagens bíblicas, sugerindo que eles habitavam áreas rurais de Canaã. Os heveus habitavam a região montanhosa de Canaã. Eles são mencionados na Bíblia em relação a várias interações com os israelitas, como a aliança com os gibeonitas, que eram parte dos heveus. Gergazeus. A menção dos gergazeus é mais escassa, e pouco se sabe sobre eles além do que está nas listas de nações cananeias. Eles são mencionados entre as tribos que os israelitas enfrentariam ao entrar em Canaã. Jebuseus. Os jebuseus são mais conhecidos por serem os habitantes originais de Jerusalém. Eles foram uma das últimas tribos a serem conquistadas pelos israelitas sob o rei Davi, tornando-se parte do reino de Israel. Abraão. Abraão é uma figura central no contexto das nações cananeias porque é visto como o patriarca do povo israelita. Segundo a narrativa bíblica, Deus fez uma aliança com Abraão, prometendo-lhe que seus descendentes herdariam a terra de Canaã. Essa promessa se tornaria um tema recorrente em toda a Bíblia, com Abraão considerado o pai das nações israelitas. A jornada de Abraão para Canaã e sua interação com as nações cananeias estabeleceram um precedente para as histórias que seguiriam, culminando com a conquista de Canaã pelos israelitas sob a liderança de Josué. Relações entre israelitas e nações cananeias. As interações entre os israelitas e as nações cananeias foram marcadas por conflitos e alianças. Com a entrada dos israelitas em Canaã, conforme descrito no livro de Josué, houve uma série de batalhas e conquistas. Essas ações tinham como objetivo cumprir a promessa feita a Abraão e estabelecer os israelitas na terra prometida. Conflitos. Os conflitos entre os israelitas e as nações cananeias foram muitas vezes motivados por diferenças religiosas e culturais. Os cananeus tinham práticas religiosas que os israelitas consideravam abomináveis, incluindo adoração a ídolos, sacrifícios humanos e outros rituais pagãos. Essa diferença fundamental levou a confrontos violentos, com os israelitas tentando remover ou converter as tribos cananeias para estabelecer uma sociedade baseada nas leis de Deus, conforme descritas nos primeiros 5 livros da Bíblia. Alianças e interações pacíficas. Apesar dos conflitos, também houve períodos de paz e alianças entre os israelitas e algumas das nações cananeias. Por exemplo, os heveus, particularmente os gibeonitas, conseguiram fazer um acordo de paz com Josué, enganando os israelitas ao fingir virem de uma terra distante. Como resultado, eles se tornaram servos dos israelitas, evitando uma destruição. Além disso, em períodos posteriores, como durante o reinado de Davi e Salomão, houve uma integração mais harmoniosa entre israelitas e cananeus. Salomão, por exemplo, casou-se com mulheres de várias nações para fortalecer alianças políticas, embora isso tenha levado a conflitos internos devido à influência das religiões estrangeiras. A influência de Abraão. Abraão é uma figura de grande importância para a história bíblica e para a narrativa das nações cananeias. Sua jornada para Canaã é vista como o início da promessa de Deus para o povo israelita. Abraão também é considerado o patriarca do judaísmo, cristianismo e islamismo, ligando essas religiões monoteístas à região de Canaã. O pacto com Deus.
O pacto de Deus com Abraão foi fundamental para a visão dos israelitas sobre a terra prometida. Deus prometeu a Abraão que ele se tornaria o pai de muitas nações e que seus descendentes herdariam a terra de Canaã. Essa promessa foi transmitida de geração em geração, influenciando a maneira como os israelitas viam sua missão ao entrar em Canaã e lidar com as nações cananeias. A jornada de Abraão. Abraão deixou Ur dos Caldeus, no sul da Mesopotâmia, seguindo a chamada de Deus para viajar até Canaã. Sua jornada é repleta de momentos significativos, como sua interação com Melquisedeque, rei de Salém, futura Jerusalém, e o sacrifício de seu filho Isaque, que foi interrompido por um anjo de Deus. Essas histórias reforçam o papel de Abraão como um modelo de fé e obediência, influenciando a narrativa sobre Canaã e as nações cananeias. A influência cultural e religiosa dos cananeus. Embora houvesse conflitos com os israelitas, a cultura cananeia também teve influência sobre a sociedade israelita. Alguns aspectos da cultura cananeia, como a arquitetura e certas práticas agrícolas, foram adotados pelos israelitas. No entanto, a influência mais problemática foi a religiosa, onde a idolatria e práticas pagãs se infiltraram na sociedade israelita, levando a conflitos internos e afastamento dos princípios monoteístas. A cultura cananeia e sua influência. A cultura cananeia era rica e variada, com uma longa história de desenvolvimento antes da chegada dos israelitas. Eles possuíam sistemas de escrita, práticas agrícolas avançadas, e uma rica tradição religiosa centrada em vários deuses e deusas. Esta cultura deixou uma marca significativa na região, e muitos de seus elementos foram eventualmente assimilados pelos israelitas. Religião e idolatria. Os cananeus eram conhecidos por suas práticas religiosas diversificadas, que incluíam a adoração de vários deuses, como Baal, Astarte e Moloque. Os rituais religiosos cananeus frequentemente incluíam sacrifícios, festivais e práticas que, do ponto de vista israelita, eram consideradas abomináveis ou imorais. A influência desses rituais representou um grande desafio para a pureza religiosa dos israelitas, que eram monoteístas. Muitas vezes, os profetas do Antigo Testamento condenavam a idolatria, apontando para a influência negativa das práticas cananeias. Arquitetura e tecnologia. Apesar das diferenças religiosas, os israelitas adotaram algumas tecnologias e práticas dos cananeus. Por exemplo, a construção de cidades fortificadas, o uso de técnicas avançadas de irrigação e outras práticas agrícolas foram aspectos da cultura cananeia que os israelitas incorporaram. Isso mostra que, apesar dos conflitos, houve intercâmbios culturais significativos. O papel dos profetas. Os profetas do Antigo Testamento desempenharam um papel crucial ao alertar os israelitas sobre os perigos da influência cananeia. Eles enfatizaram a necessidade de fidelidade a Deus e condenaram a idolatria e as práticas imorais. Profetas como Samuel, Elias e Eliseu foram figuras-chave nesse processo de manter a cultura e a religião israelita centrada em Deus. A importância de Abraão. Abraão continua sendo uma figura central na tradição judaica, cristã e islâmica. Sua obediência a Deus e sua disposição para sacrificar seu filho Isaque foram vistos como exemplos de fé e devoção. Essa fidelidade tornou Abraão uma referência para as futuras gerações, influenciando a maneira como os israelitas se relacionavam com Deus e com outras nações. A aliança de Deus com Abraão. A aliança que Deus fez com Abraão não era apenas sobre a terra, mas também sobre a bênção e a multiplicação de sua descendência. Essa promessa reverberou através das gerações, influenciando a maneira como os israelitas viam sua presença em Canaã e seu relacionamento com as nações ao redor. A aliança de Deus com Abraão serviu como um lembrete constante de que os israelitas tinham um propósito divino e que seu sucesso dependia de sua fidelidade a Deus. As consequências da conquista de Canaã. A entrada dos israelitas em Canaã resultou em mudanças significativas para a região e suas pessoas. A conquista liderada por Josué marcou o início do estabelecimento dos israelitas na terra prometida, mas também trouxe consigo destruição e deslocamento para as tribos cananeias. A coexistência entre israelitas e cananeus nem sempre foi pacífica, e os conflitos continuaram por muitas gerações.